E aí, vamos falar um pouquinho sobre o impeachment? O Brasil inteiro assistiu nesse domingo à votação dos deputados na Câmara para a admissibilidade do processo de impeachment. E o que vai acontecer agora? Bom, admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, falou que amanhã, na segunda-feira, já vai levar esse resultado para o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. No Senado Federal haverá uma votação para ver se o Senado aceita ou não essa acusação. Essa votação se dá por maioria simples. Isso quer dizer o seguinte: a necessidade da aprovação da maioria dos votos dos senadores presentes à sessão. Desde que estejam presentes na sessão, pelo menos 41 senadores. Então são 81 senadores na casa, tem que estar presentes pelo menos 41. E daqueles que estão presentes, terá uma votação e mais da metade dos votos daqueles presentes são suficientes para autorizar a instauração do processo no Senado. Se o Senado autorizar a instauração do processo, a presidente Dilma fica suspensa das suas funções por até 180 dias, que é um prazo suficiente para o Senado processar e julgar a presidente Dilma Rousseff. Haverá, sem dúvida alguma, durante esses 180 dias, a apresentação de provas por parte da acusação, da defesa, haverá toda uma discussão para que haja um contraditório e ampla defesa para a presidente Dilma Rousseff, e ao final desse processo, os senadores votam e tem que ter também 2/3 do Senado. Assim como teve que ter 2/3 da Câmara, tinham que ter 342 votos na Câmara para admitir a acusação, no Senado, para que haja o impeachment, tem que ter 2/3 do Senado, que dá o total de 54 senadores, 281. Bom, tendo o impeachment, a presidente Dilma fica impedida de participar de eleições, de cargo público, ela fica inabilitada por 8 anos para o exercício de funções públicas e perde o seu mandato. E quem assume é o vice, o Michel Temer. Na verdade, o Michel Temer já assume a partir do momento em que houver a suspensão das funções dela. Então, se o Senado admite a acusação por maioria simples, o Michel Temer assume. E quem vai ser o vice do Michel Temer? É o Eduardo Cunha? Não, claro que não. Isso é uma grande besteira que estão falando. Quando o presidente da República fica suspenso das funções, o vice assume sem vice. Ainda que haja impeachment da Dilma, o Michel Temer vai ser o presidente da República sem ter vice-presidente. É claro que na linha sucessória, o primeiro a substituir ele vai ser o Eduardo Cunha. Mas o Eduardo Cunha nunca poderia assumir definitivamente a presidência da República. Isso quer dizer que, havendo também o impeachment do Michel Temer, o Eduardo Cunha jamais poderia ser, de forma definitiva, o presidente da República. O que aconteceria, então, se tivesse o impeachment, tanto da Dilma quanto do Michel Temer? Novas eleições. Se esse impeachment do Michel Temer acontecesse dentro dos 2 primeiros anos do mandato contando desde lá de 1º de janeiro do ano seguinte ao que eles foram eleitos, então desde janeiro de 2015, então se for até o final do ano de 2016, se ocorrer o impeachment do Michel Temer até o final de 2016, novas eleições diretas pelo povo dentro de 90 dias. Agora, se tiver impeachment do Temer já em 2017 ou 2018, aí as novas eleições são indiretas, feitas pelo próprio Congresso Nacional. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar em relação a esse momento que nós estamos vivendo é o seguinte: o povo percebeu o poder que tem. Eu não sei se você teve essa visão, mas as ruas foram faladas o tempo inteiro nas votações dos deputados. Os deputados inteiros atendendo à vontade das ruas. Por quê? Eles viram que grande parte do povo era favorável ao impeachment. E o deputado que está ali botando a cara para votar, ele não vai querer ir contra a vontade da maioria. Por quê? A única forma dele estar ali no poder é através do voto. O seu voto tem um poder muito grande, tem uma força muito grande. E se a gente se mobilizar realmente, se o povo ficar em cima dos deputados e dos senadores, fiscalizando os atos deles, cobrando os atos deles, indo às ruas para protestar, se a gente participar mais do poder político, apresentando projetos de lei por meio de iniciativa popular, apresentando pedidos de impeachment, oferecendo ações populares contra atos ilegais do governo para anular atos que lesionem o patrimônio público, ou seja, se o povo ficar em cima fiscalizando, com certeza a gente vai conseguir mudanças no nosso país. E a única forma da gente conseguir realmente essas mudanças é através da fiscalização do povo. Eu estou feliz
com essa decisão da Câmara? Não estou feliz, porque na verdade o que eu queria era que nem tivesse tido nenhum ato ilícito por parte da Dilma Rousseff e nem nenhum problema por parte do PT. Eu queria que o nosso país tivesse uma governança totalmente honesta, totalmente limpa. Mas infelizmente o próprio sistema eleitoral está todo corrompido. Isso os próprios deputados, muitos deles falam, 95% dos que estão ali dentro são corruptos. Isso é a fala de um dos deputados. Então você imagina uma casa em que se fala que 90, 95% é corrupto. É muito complicado. O que a gente vê é que a maioria dos partidos políticos acabam utilizando caixa 2 para poder bancar as eleições, senão não consegue ser eleito. Há fortes indícios de que o PT utilizou de caixa 2 e provavelmente também o PMDB, o PSDB e o PDT, entre outros. E a gente tem que observar o seguinte, financiamento privado de campanha política tem que acabar. A gente tem que brigar para acabar com esse financiamento privado. Não pode permitir dinheiro privado, dinheiro de empresa privada no financiamento das campanhas eleitorais. Isso é um grande absurdo, porque a pessoa é eleita com dinheiro privado, depois que está lá no poder, vai ter que prestar favor para quem deu dinheiro para ela. Então fala-se que o dinheiro que bancou a campanha da Dilma não foi de caixa 2. O dinheiro entrou todo por dentro. Beleza, mas de onde veio esse dinheiro? Ah, de contratos que tiveram favorecimento e etc, etc, etc. Então, é verdade, não é? Bom, eu espero que isso tudo seja investigado, seja apurado e todos os envolvidos na corrupção sejam punidos. A gente sabe que não vão ser todos, infelizmente isso não vai acontecer, mas eu espero que o Eduardo Cunha, como realmente as coisas, os indícios demonstram, se ele de fato cometeu os crimes que estão sendo, contra os quais ele está sendo acusado, se de fato aconteceram, que ele seja punido, seja condenado e saia da presidência da Câmara. Se o Renan Calheiros também está envolvido com crime, que saia também. Se o Lula também está envolvido com crime, que ele seja condenado. Eu, como Rodrigo Menezes, cidadão, eu não defendo nenhum político corrupto, seja do PT, seja do PMDB. Eu não vou jamais levantar a bandeira de um partido fechando os olhos para quem é que está ali praticando aquele ato ilícito. Eu poderia ser militante do PT, mas se o Lula tivesse envolvido em crime, eu queria mais é que ele fosse para a cadeia. Eu podia ser militante do PT, mas se a Dilma cometeu crime, eu quero que ela vá para a cadeia. Porque se a pessoa se filia ao partido, se ela é militante do partido e ela defende um criminoso, essa pessoa também é a favor da criminalidade. Ela está totalmente errada, seja de que partido for. Não estou falando só de militante do PT, não. Estou falando de militante de qualquer partido político. Então, eu estou falando aqui agora como cidadão. Como cidadão, nós temos o poder nas nossas mãos. Vamos exercer bem esse poder. Vamos fiscalizar mais o poder público. Vamos ficar em cima. Se de fato a Dilma for condenada e sofreu impeachment, vamos ficar em cima de todos os atos praticados pelo Michel Temer, porque se ele tiver também algum ato errado que justifique o impeachment, vamos atrás do impeachment dele. Eu, de verdade, eu queria novas eleições gerais. Eu acho que isso seria o melhor para o nosso país, aproveitar que o povo está todo mobilizado, porque nesse momento todo mundo está sentindo a influência que o poder político tem sobre as nossas vidas. Dessa vez, as pessoas estão sentindo, porque mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, perda do poder de compra, uma crise imensa, muitas empresas quebrando, muitas pessoas sendo demitidas. Então a gente vê hoje claramente que as decisões políticas interferem diretamente no nosso dia a dia. Então, se manter alienado disso é uma burrice. Falar que não tem tempo para política, desculpe, mas isso é uma grande ignorância. Por quê? Como é que você não tem tempo para política, aí você tem tempo para ficar trabalhando 12 horas, 14 horas por dia fazendo bico, ganhando uma mixaria, enquanto você poderia estar no emprego efetivo, com suas horas extras, com seu salário certo no final do mês. Ah, mas eu não consigo emprego fixo. Pô, peraí. Então, poder público muitas vezes tem relação com isso. Então muitas vezes o que a gente vê? A gente está pagando impostos altíssimos, trabalha pra caramba e no fim do mês não sobra dinheiro. Só que a gente não tem tempo para poder se inteirar de quem que a gente vai eleger, quem que a gente vai colocar no poder. Não pode ser assim. A gente não pode mais ser ignorante político. A gente precisa necessariamente, isso é necessário para o nosso país, para que o país do Brasil possa crescer. A única forma do Brasil crescer é através da educação, da conscientização, da educação política desse nosso povo. Então, a gente precisa fazer isso. Então, o que eu peço a você, como cidadão, como professor de Direito Constitucional, é que você se intere dos fatos que estão acontecendo. Você leu
você leu o documento de pedido de impeachment apresentado pelo Miguel Reale e os outros dois, o Hélio Bicudo, né, e a outra advogada? Vocês leram? Se você não leu, já está tudo errado. Como é que você quer analisar e dar opinião se o impeachment é válido ou não, só ouvindo o que os deputados e senadores estão falando e a imprensa está falando e etc? Você precisa ler para você tirar as suas conclusões. Você leu, você assistiu a defesa completa do advogado-geral da União em relação a Dilma? Não? Pois é, a gente precisa tirar um tempinho da nossa vida para se dedicar mais à política, para se inteirar mais desses fatos e parar de ir só pela cabeça dos outros, ficar só ouvindo o que cada um fala e em cima daquilo a gente formar a nossa opinião. Não dá, a gente precisa realmente entender melhor o que está acontecendo dentro do nosso país, ok? Bom, então precisava falar sobre essa questão que aconteceu hoje, sobre essa admissibilidade do processo de impeachment na Câmara e aproveitar para fazer um desabafo como cidadão que quero o melhor para o nosso país, independentemente se é PT, se é PMDB, independentemente de quem é que está lá no poder. O que a gente tem que brigar é por pessoas honestas que queiram o interesse público em primeiro lugar e não que queiram enriquecer, ficar milionários, bilionários ao custo, né, dos nossos bolsos, a custo justamente com o dinheiro, né, de fundos de pensão, que é um grande absurdo, né? O pessoal do Correio, de várias outras empresas que não estão tendo condições de se aposentar porque o fundo de pensão, o dinheiro deles foi tudo desviado pelo governo. Assim, é uma vergonha o que a gente vê nesse nosso país. A saúde, uma tristeza, e os deputados, vários dos senadores e presidente, governador, prefeito, muitos deles nadando em dinheiro. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro nosso. Então a gente não pode permitir isso. A gente tem que fiscalizar, tem que ficar em cima. Um grande abraço para você.